Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família têm um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique. Olá, tudo bem, pessoal? Agradecemos mais uma vez a sua participação, a sua audiência e assim, portanto, estamos felizes por iniciarmos mais um bate-papo das 6. Um programa da TV Sim, que é um programa feito para você, um programa feito para a sua família, que traz informações de qualidade, informações que vocês precisam saber até para que possam realmente discutir, possam contribuir, possam dar as suas sugestões. É um programa, portanto, pensado em você. E hoje não é diferente. Hoje nós temos um programa que vai tratar do empoderamento do negro das escolas. É um programa aqui no Bate-Papo das 6, vamos assim dizer, em homenagem, em respeito, em reconhecimento aos negros. Tivemos agora quarta-feira, o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, cujos movimentos se espalharam por todo o país. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão do negro, do empoderamento nas escolas, a cultura, a contribuição, o que nós podemos aprender realmente com esses nossos irmãos que somos os negros. E a bancada hoje está de peso, né, produção? Se puder colocar aquela câmera aí que pega todo mundo, nós temos aqui realmente profissionais do município de Linhares, isso que é bacana, né? Esse programa traz gente que conhece o assunto aqui de Linhares, que vivencia esses movimentos negros e tem muito para contribuir com todos vocês. Vale a pena ficar aí, vale a pena participar, entrar em contato com a gente, porque o programa é feito sempre para você. E aqui nós temos ao nosso lado aqui, ela é professora, ela trabalha com a série de movimentos que trata do empoderamento do negro nas escolas, que é a nossa professora Ana Paula Almeida Ricardo. Ana Paula, muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Bom, como você disse, né, me chamo Ana Paula Teodoro Almeida Ricardo. Eu trabalho na escola Bartovino Costa, escola em tempo integral. É uma escola que me possibilita trabalhar essas questões, porque é uma escola que nós temos disciplinas eletivas e junto com duas amigas coordenadoras nós temos uma eletiva chamada Negro Sou. A eletiva conta com 47 alunos agora no segundo semestre e nós trabalhamos autoaceitação e empoderamento. Que bacana. Partindo do princípio que a dificuldade ela surge quando você percebe uma escola em que a maioria dos alunos são negros, porém no ato de matrícula, o percentual mínimo de alunos se declara negro na matrícula. E é interessante o que você está falando, e segura um pouquinho que a gente vai ouvir aí de você esses vários projetos que você desenvolve na escola, tá bom? Também estamos aqui, agradecemos a presença da professora Joana Lúcia, também trabalha com disciplinas voltadas à questão da história e da cultura afro, é simpatizante de movimentos. Professora Joana, acho que é a segunda vez que você está no nosso programa aqui. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui novamente conversando com vocês a respeito desse tema, né? Eu trabalho também na Facel e na Prefeitura falando sobre o empoderamento, a importância de estarmos militantes nesse movimento, né? E agradeço a oportunidade de estar aqui. Bacana. E também, compondo essa bancada com esse assunto bem especial, nós temos a psicóloga Poliana Passos, que também é professora do Instituto Federal, psicóloga, né? Isso. E ela tem uma formação mestre, trabalha com essas questões do negro, das questões dos índios, também tem muita coisa bacana e interessante, vai contribuir com a gente aqui. Poliana, obrigado. Eu que agradeço o convite de estar aqui, podendo compartilhar experiências e conhecimentos, né? E representar o IFES, que é a instituição na qual eu trabalho e na qual a gente vem fazendo
um trabalho há um tempo já voltado para essas questões, buscando trabalhar com os nossos alunos o empoderamento, o conhecimento da nossa história. Isso aí. Muito obrigado. Pessoal, percebe que a bancada hoje é a bancada feita para o assunto. E eu vou começar aqui agora com a professora Ana Paula, que está aqui no nosso lado. Professora, eu comentei que quarta-feira agora foi dia 20, né? 20 de novembro, o dia da consciência negra. Fala pra gente por que é o dia 20, o que aconteceu no dia 20 de novembro para ser intitulado, vamos dizer assim, como consciência negra. Vamos começar daqui. Bom, o Dia da Consciência Negra é um dia em que nós podemos dizer que se comemora em alguns aspectos, mas eu digo que é um dia para se refletir. Né? Foi intitulado um momento de reflexão sobre tudo aquilo que o negro, com muito sangue, muito suor, né, conseguiu conquistar. Uma liberdade que até há muito tempo era uma liberdade fajuta, né? Minhas colegas podem, né, concordar comigo nesse aspecto. É um dia em que se consagra uma luta, né, com uma representação do Zumbi, dos Palmares. Que foi o dia em que ele morreu. Que o dia que ele morreu. Foi o dia em que ele morreu. Então tem todo um significado, né? E é uma oposição também à data do 13 de maio, né? Que é o dia que foi feito a abolição da escravatura. Então, para que houvesse mais momentos de reflexão, foi escolhido dia 20 de novembro, em homenagem a Zumbi de Palmares, que foi um dos primeiros negros a liderar os movimentos de rebeldia, de luta, de libertação, né? Mas o dia 13 de maio, ele também é comemorado? Também é lembrado? Não comemorado. Não comemorado. Até porque, historicamente, o dia 13 de maio foi uma luta política no nosso país, mas não foi uma luta dos movimentos negros. Então, o movimento negro entendeu. Foi ali no final dos anos 90 que entenderam-se que o dia 20 de novembro seria um dia mais importante para as nossas lutas e para que a gente pudesse nos unir para nos fortalecer mais ainda do que o dia 13. Porque o dia 13 não representava muita coisa, porque, como a gente sabe, embora tenha sido feita uma lei, a princesa Isabel tenha assinado, poucas coisas mudaram a partir dali. Nesse sentido, a professora Ana Paula comentou uma coisa interessante, que é uma data não tão somente de comemorar, mas é uma data de refletir, né, Ana Paula? Isso é muito forte, né? É uma data de reflexão. Eu gosto muito de falar acerca disso. No dia 20, por exemplo, nós, na escola, né, como eletiva, nós trabalhamos com ações de replicabilidade, né? Então, nós fomos a uma escola promovendo uma ação de replicabilidade, onde os alunos, eles passaram para as outras crianças dessa escola. Foi a escola Efigênia Cizenando, que é uma escola da rede municipal, mas o tempo todo falando que nós não estávamos ali para comemorar, né? Nós estávamos ali para potencializar ações do público negro, para evidenciar algumas situações que os alunos vivenciavam. Fizemos rodas de conversa para refletir a importância disso. É questão, né, Joana, nessa mesma linha da professora, é uma questão de conscientizar também as pessoas. Sim, é o que eu estava comentando com você anteriormente. A lei, ela precisa ser melhor trabalhada, né? A lei 10.639, ela diz que é necessário fazer um trabalho sobre a história afro-brasileira, a importância do negro, a luta, e tanto no ensino fundamental quanto médio, né? A história e a cultura afro-brasileira no decorrer do ano letivo. E, infelizmente, nós vemos apenas projetos pedagógicos no dia. Mas essa lei, então, ela determina... Ela determina... que tenha uma disciplina na organização. Não é uma disciplina. É um assunto comum. A disciplina de artes, história... que pode ser trabalhado dentro dela. De forma interdisciplinar. Né? De alguma maneira, é para a gente trazer para as nossas ciências, porque a ciência ela foi construída muito pelo conhecimento branco,
Então, quem construiu a nossa ciência, quem são os nossos cientistas, é um público branco, são pessoas brancas e, sobretudo, homens. Então, essa lei, ela vem para que a gente comece a estudar os povos negros, a história negra, porque os negros também construíram esse país. Claro. E a gente escuta falar tão pouco sobre isso. Acho que a Joana tem um dado aí para falar, Joana. Eu gostaria de ler aqui, o conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo. Nós estamos falando da Lei 10.639. que é a lei que trata da história da cultura afro-brasileira. Sobre a obrigatoriedade de se implementar esse conhecimento nas escolas. Nas escolas, ótimo. Ele incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica, política pertinente à história do Brasil. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas da educação artística e literatura e história brasileira. E aí ele vem ainda completando a importância de você tornar o ensino obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Agora, também no superior? No ensino superior também é abordado. Mas a lei não menciona, não, mas acaba... Não menciona. Sim, mas existem outras leis que complementam essa. Isso. Inclusive, já há vários projetos e várias pessoas que trabalham, porque muitos professores falam, mas eu não sei como. Então, já tem vários projetos que vão ensinando como que você pode, na sua aula, implementar esse conhecimento. Como que a gente pode trazer para a nossa escola esses conhecimentos? É isso que você trabalha, professora? Olha, na sua ação na escola? Isso, com o que elas disseram. Antes de falar o que eu trabalho, eu percebo assim, que a problemática com o termo consciência negra, né? E é um período que a gente ouve, né, uma série de frases desagradáveis, né? Por falta de conhecimento. Então, assim, o Dia da Consciência Negra... ele foi elaborado pelo poeta Oliveira da Silveira, que é o fundador do Grupo Palmares, né? Isso. Então, assim, mas eu, como mulher negra, fui descobrir isso já adulta. Quer dizer, a falta de informação... Nunca foi dito isso para mim na escola. Dia da Consciência Negra. Beleza, vamos lá, vamos pintar negros, fazer cartazes, um trabalho sobre zumbi, e assim... E eu acredito que essas situações têm se perpetuado por muito tempo. Até alguns movimentos, alguns grupos começarem a falar e a gritar. Eu digo assim que dentro da Eletiva Negro Soul nós temos várias pautas. Eletiva Negro Soul é um projeto? A Eletiva Negro Soul, ela começou como um projeto. Fora da escola, certo? Eu trabalhava em uma outra escola que, como as outras, sempre faz, algumas trabalham, né, algum movimento negro, em novembro, especificamente, né, somente em novembro. Às vezes a gente acaba por esperar por um professor da área de história para fazer alguma coisa, da área de artes, né? Mas eu, como professora de língua portuguesa, em todas as escolas por onde eu passei, eu acho que quem já trabalhou comigo pode, né, fortalecer isso, eu nunca quis deixar isso passar em branco. Sempre consegui trabalhar essas questões. E aí eu comecei com os colegas a fazer esse levantamento de alunos que não se autodeclaravam negros na ata da matrícula. E numa escola em que mais de 90% dos alunos eram negros. Isso falei, tem, gente, que é isso? O que acontece? Na verdade, normalmente a gente sabe o que acontece, né? Mas aí eu comecei a me preocupar com isso. E quando nós começamos pela primeira vez, a levantar esse movimento, que até então não tinha esse nome, eu ouvi de um colega falar, mas você vai trabalhar negro? Não tem negro nenhum aqui, ninguém se declara negro aqui, olha as fichas, não tem ninguém se declara negro. E aí nós começamos a trabalhar, gente, por que esses meninos não se aceitam? Vamos lá fazer alguma coisa. Então a Negro Soul surgiu aí. Só que, eu não sou professora efetiva da rede estadual, então eu saí dessa escola e fui para essa escola em tempo integral, que é a Bartovino Costa. Nessa escola
temos disciplinas eletivas. Então, junto com 2 amigas, que é a Jaqueline e a Kelly, nós transformamos o projeto Negro Soul em uma eletiva, uma disciplina em que os alunos escolhem participar. E você tocou num ponto interessante que eu queria até ouvir nesse momento a professora Joana. A pessoa, ela não se declara negro, né? Quando a Ana Paula comentou isso, eu vi que você queria fazer um comentário. O que você queria falar nesse sentido? Professora, você já vivenciou isso também? Sim, muitas vezes, né? Eu já tenho 17 anos que trabalho em educação básica e uns 4 anos no ensino superior. E nos 2 lugares eu percebo essa dificuldade do aluno se autodeclarar negro. Eu trabalhei 10 anos numa escola, Zefirino Batista Fiorotti, que eu amo de paixão, onde a maioria deles são negros. É no Santa Cruz, né? Isso, no Santa Cruz. E eu dizia, vocês precisam estudar e acreditar que vocês são capazes de ir além, de prestar um vestibular, de ser um médico, porque pessoas negras como nós, não, professora, você não é negra, você é moreninha clara. Eu falei assim, não, eu já ouvi nós falar somos isso, negros, nós temos que ter orgulho de ser negro. E hoje, na mesa redonda lá no Bartolvino, eu tive a oportunidade de falar que o nosso desafio hoje, quanto educador, são 2. O primeiro, fazer o negro ter orgulho de ser negro, de se olhar no espelho, reconhecer a sua pele negra, o seu nariz alado, o seu cabelo encaracolado e não ter vergonha disso. E o segundo desafio é a gente desmistificar que não existe preconceito. Existe sim preconceito racial no Brasil, de forma velada, ou até mesmo explícita, mas existe. Quando você fala de preconceito, é a mesma coisa que racismo? Mesma coisa de racismo. É o que a gente comenta, a gente ouve muita pessoa falar assim, eu tenho um avô negro racista, eu tenho uma vizinha que é racista. A gente reconhece que existe, mas a pessoa tem vergonha de assumir que é racista. E às vezes, no dia a dia, a gente percebe nas falas, nas atitudes, não, eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro. Como se o negro fosse um ET, né, de Varginha, assim, uma pessoa estranha. Sim, acho que é interessante a gente ressaltar aqui que a questão do não reconhecimento e as pessoas de não se perceberem enquanto negra é um processo histórico que vem se perpetuando no nosso país. Porque você ser negro, quando o negro chegou aqui no Brasil, o que era ser negro? Era ser escravo, era ser escravizado. E depois de um tempo, o que era ser... Depois, quando acabou a escravização, o que era ser negro? Ainda era ser uma coisa negativa. E aí, quais são as pessoas que ocupam os lugares de poder na nossa sociedade? Quais são as cores dessas pessoas? Então você vai em um restaurante chique, num restaurante rico, as pessoas que estão na mesa comendo são de qual cor e as pessoas que estão servindo são de qual cor. Então isso traz uma diferenciação e as pessoas não querem se reconhecer negro, porque ser negro em nossa sociedade ainda é uma coisa negativa. E você acha que isso é cultural, professora? Isso é histórico e cultural, porque isso vem se perpetuando na nossa sociedade há muito tempo. E aí, no Brasil, a gente teve um processo que era um processo onde as pessoas, que foi muito tempo chamado de miscigenação. E aí, alguns cientistas racistas da época, que aí foi uma ciência racista, determinaram que essa miscigenação levaria o Brasil a não ter mais negro. Porque se entendiam que a raça negra... diziam que a raça negra era uma raça menor e impura, né? Impura. E essa raça, ao se misturar com a raça branca, que seria uma raça mais evoluída e melhorada, isso com o tempo iria acabar os negros do Brasil. E isso foi dito lá em 1600, 1700. E aí nós estamos hoje aqui vendo quantos negros existem no Brasil. E mostrando, porque essas teorias racistas que foram criadas, elas ainda persistem na nossa sociedade. Porque ainda há pessoas que acham que o negro, que a pessoa ela é menor simplesmente pelo fato dela ser negra. Você tocou num ponto... Você quer falar alguma coisa? Teve um artigo, inclusive, saiu uma vez numa determinada revista, que o embranquecimento da população brasileira. Esse artigo ele foi assim, muito, muito criticado, caiu por terra, né?
porque eu também sou formada em biologia e a biologia ela é clara, né? Não existe esse fato de você criar um embranquecimento de uma espécie. Nós somos uma única espécie, né? Até o termo raça é errado dentro da espécie humana, eu até falei no programa anterior, porque nós temos pequenas diferenças genéticas que não são suficientes para dividir a espécie humana. Nós somos uma única espécie com diferenças adaptativas para o meio onde tivemos a nossa origem. Como tivemos origem no continente africano, a nossa genética é adaptável àquele local que é muito parecido com o clima daqui. Então, existem pessoas que têm diferenças adaptativas, né, no DNA, mas que não torna uma sub-raça, uma subespécie. E isso foi usado pelo povo europeu para ter um motivo para escravizar o negro. Eles, durante todo esse período de escravidão, existia aí um movimento dos brancos para que o povo tivesse raiva do negro, como que se ele fosse uma subespécie, um animal, um irracional. E isso se perpetuou por muito tempo. E agora que 131 anos passou, né, da Lei Áurea, a gente ainda tem muito que provar que isso é mentira, que nós somos capazes, tanto quanto o branco, o azul, o índio, o europeu, nós somos amarelos, somos capazes e todos são iguais, né? De tudo, sim, então, somos iguais. Nesse gancho, eu queria fazer uma pergunta aqui para a professora Ana Paula. Qual seria a sua visão do Dia da Consciência Negra? Porque muita gente fala, né? Então a gente acaba com essa questão, né, dessa separação, todos são iguais. A professora Joana deu uma aula de história pra gente. E aí muitas pessoas falam, então não poderia ter o Dia da Consciência Negra. Se tivesse, tinha que ter o Dia da Consciência branca, né? A questão de cota, etc e tal. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalozinho, que o tempo nosso já estourou. No retorno do segundo bloco, a gente pode começar com esse assunto? Tudo bem. Pode ser? Pode ser. Pessoal, aguarda um pouquinho, voltamos logo com mais um programa Bate-Papo das 6. Tá vendo que tá bacana, hein? Vale a pena ficar um pouquinho aí. Até mais. Pessoal, voltamos, portanto, para o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6. E vocês podem perceber, e quem está chegando agora, o nosso assunto de hoje é empoderamento dos negros nas escolas. E nós finalizamos o primeiro bloco com aquele assunto, né, que eu deixei a bola aqui com a professora Ana Paula. A Joana falou, né, que realmente houve toda uma construção negativa em relação ao negro, tornando uma sub-raça, enfim. E hoje essas coisas já estão... buscamos essa superação, inclusive tem a própria lei que foi mencionado. Comprovação científica. Comprovação científica e tantos outros argumentos fundamentados. Mas aí vem aquela questão que às vezes as pessoas perguntam, né? Então por que tem o Dia da Consciência Negra? O fato de ter o Dia da Consciência Negra já por si só já não está fomentando a sua segregação? Por que existe a cota, que é um assunto tão polêmico, né? O que você acha disso, professora? Vamos falar um pouquinho disso aqui? Depois, Joana, professora, fica à vontade, sim. Tá? Como as colegas já falaram, né? Essa questão de biologicamente comprovado que somos iguais e tal. A gente ouve muito essa questão Dia da Consciência Negra de forma bem pejorativa, Dia da Consciência Branca. Esse período é um período que a gente tem que ter muita paciência, é videozinho, é foto do Morgan Freeman, né? E aí a gente respira fundo um pouquinho mais. E como eu falei para você, no dia 20 de novembro, nós escolhemos não fazer nenhuma ação na escola. Nós fomos fazer ações de replicabilidade por conta dessas questões, porque nós não vemos essa data como uma data comemorativa. É uma data reflexiva, é uma data para se refletir e se conscientizar. E respondendo a sua pergunta quanto ao Dia da Consciência Negra, como eu falei, Oliveira da Silveira, ele era um representante de um movimento chamado Palmares. Eu acho que é um movimento bem conhecido, né? E toda a luta que foi travada por questões de direitos conquistados com tanto sangue, tanto suor,
fomentaram nesse dia, o Dia da Consciência Negra. Um dia de ações reflexivas, um dia de nós rememorarmos um povo escravizado, né? Um dia de nós rememorarmos as lutas que esse povo travou. Um dia de nós rememorarmos mulheres negras que são ali à base da pirâmide. Um dia de nós rememorarmos quantas pessoas morreram e morrem todo dia por sua cor. Um dia de nós lembrarmos que, como os meus alunos já me disseram, que eles se reconhecem como negros quando eles saltam do ônibus escolar. E antes de entrar na escola, eles veem pessoas mudando de calçada antes deles entrarem por medo. Tá? Então, um dia em que você tem que pensar como é importante para você a sua cor da pele não ditar se você é intelectualmente capaz de fazer algo. A cor da pele não ditar para você que você tem condições de alcançar seus objetivos. Então, assim, que o seu filho pode sair e voltar para casa seguro. Então, eu acredito que as pessoas que fazem essas brincadeiras, né, as pessoas que questionam esse dia de reflexão, são pessoas que, infelizmente, como nós comentamos anteriormente, não têm conhecimento. E paralelo a tudo isso, né, Joana, esses projetos que vocês desenvolvem de empoderamento nas escolas, que é o foco do nosso bate-papo, eles sempre estão acontecendo. Vocês fazem sempre isso, né? Eu faço sempre no interior da minha sala de aula. No mês passado eu fiz o primeiro fórum do empoderamento negro linharense. Vou criar agora um projeto dentro da Faceli para nós estarmos trazendo mais pessoas da comunidade, os próprios alunos da Faceli, para se empoderar. E foi interessante você falar sobre o fato de não ter motivo para comemorar, né? Eu penso que deveria ser consciência humana e não consciência negra. Deveria ser uma data de todos os seres humanos se sensibilizarem, se conscientizarem no dever ao respeito, no dever de reconhecer o outro como um igual, um semelhante igual, né? Tanto em direitos quanto deveres. Na minha escola, a pedagoga pediu para que eu fizesse uma palestra no dia 20 mesmo, e a minha palestra, ela foi toda voltada para isso, para a gente repensar em o que eu estou fazendo para minimizar o racismo aonde eu vivo. Isso é uma pergunta que cada um de nós precisamos fazer, né? Perceber nas falas. Eu até falei com os meus alunos, não aceitem brincadeiras racistas, piadinhas de mau gosto. Se coloque como um ser humano digno de respeito, né? As pessoas falam tanto de bullying, eu estou sofrendo bullying porque eu sou obeso, porque eu sou magro, porque eu sou alto. Ninguém fala que está sofrendo racismo. O racismo acontece, quem sofre cala, né? E vivemos numa falsa alegria de que não tem preconceito, mas ele existe sim. E falei que esses alunos, eles precisam acreditar que eles são capazes, eles precisam se reconhecer como negro e ter orgulho disso. Né? A gente não tem que dizer que somos coitadinhos, não. Muito pelo contrário. Nós tivemos sorte de vir negro e temos o direito e o dever de mostrar a nossa capacidade intelectual. A professora Ana e também a professora Joana estão mostrando um pouquinho dessas ações, esses projetos que vêm acontecendo na rede municipal, rede estadual, na faculdade. Acho que o IFES também, né, Poliana? Vocês têm um trabalho bem bacana lá, né? A gente tem o NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Já é indígenas também? Sim, e é um grupo que ele é grande. Ele não é só no campus Linhares, ele é em todos os campos do Instituto Federal e também nas universidades federais. Então, esse tema já vem há algum tempo sendo discutido. E lá na escola a gente também vem tentado cada vez mais integrar esses assuntos nas disciplinas,
Em todas as atividades que a gente faz, a gente tenta entrar com esse assunto ali. E aí, no dia 20 de novembro, a gente também realizou um evento em que a gente fez produções musicais, culturais, e também fizemos um cineclube para a gente debater sobre a questão do racismo no Brasil. Porque ainda fica essa questão, há racismo, não há racismo, como que é o racismo? E é importante as pessoas terem um conhecimento disso. Por que a gente fala do racismo? E aí, às vezes, erroneamente, as pessoas acham que racismo é contra as pessoas brancas também, e a gente fala, o racismo é apenas contra as pessoas negras, porque contra as pessoas brancas, então as pessoas brancas não sofrem? Sofrem sim, mas é um preconceito que ele não pode ser chamado de racismo. Porque a população negra, ela vem há muito tempo, antes da escravização, ela já foi separada racialmente e foi dito que essa raça era menor do que a outra, do que a branca. Então a gente sofre até hoje por isso. E por isso que a gente pensa nessa consciência negra. Porque precisa sim ser falado que os negros ocupam um papel diferente na nossa sociedade. Como que a sociedade vê o negro? Porque isso não é só da nossa invenção ou do que a gente acha, mas isso é numericamente provado. Porque o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil, os negros, quando a gente pega os dados de toda a população, de quanto ganha, de quanto tempo vive e outros dados, e divide isso que se calcula o IDH, a população branca, o IDH da população branca se compararia ao IDH de populações de primeiro mundo. E o IDH da população negra se compararia ao IDH de países africanos, do continente africano. Então isso é muito urgente. Por que pessoas negras no nosso país têm oportunidades diferentes? Por que pessoas negras estão em lugares diferentes no nosso país? Isso não é simplesmente porque elas não querem, não é por isso. E a gente, então, se a pessoa, não quero chamar de consciência negra, não quero... Mas esses dados precisam ser trazidos para a mesa. Esses dados precisam ser discutidos e debatidos. Professor, há um tempo atrás nós tivemos uma roda de conversa com o advogado André Reis, né? E ele compartilhou com os alunos a questão de quando ele estava estudando, né? Uma turma de 100 alunos, né? Dividiram em 50, ele era o único negro e ele é um negro bem retinto. Conheço, né? Um advogado. Isso. Conheço. E assim, foi até interessante, né? Com essa questão de falar assim, eu sei, seria lindo, seria maravilhoso se não precisasse existir um dia da consciência negra. Eu adoraria. Seria fantástico. Sim. Se não houvesse essa necessidade. E aí, trazendo para a área do direito, ele até comentou, perante a lei, né? Perante a lei, todos somos iguais. Ele falando como magistrado. E aí, o que é interessante é que durante a nossa conversa e refletindo, apesar de, perante a lei, né, nós deveríamos ser todos iguais, nós sabemos que quando passa dali, não é assim que acontece. Você está querendo dizer o seguinte, na prática aí, é diferente da teoria. Sim, na prática Resumindo. É muito diferente da teoria. Como a Poli já falou, a questão os dados não batem. Os dados não batem. Então, assim, que legal. Somos, sim. Nós somos todos humanos. Porém, não somos tratados iguais. Não somos tratados da mesma forma. Não somos vistos da mesma forma. A lei nos permite ter todos os direitos. Teríamos os direitos de forma igualitária, mas não é isso que acontece. Agora, Joana, deixa eu só explorar esse ponto. Teoria diferente da prática, isso é um assunto que realmente nos incomoda bastante. Mas você vê, com toda sinceridade, possibilidade de ir com o passar do tempo, porque isso é um processo longo, demorado, cultural. Você vê que isso pode mudar? Esse cenário, ele está mudando? Porque do ponto de vista de mercado de trabalho, acho que vocês comentaram isso num programa anterior, a gente vê negros ocupando cargos, ou não? Não como deveria. Depende dos cargos, porque se a gente pegar hoje depois a própria televisão, quando a gente assiste a televisão, quantos por cento que a gente vê ali de negros e quantos por cento a gente vê de brancos? E se a gente olhar por trás
um número maior de pessoas negras ou brancas. Então, a questão do poder, qual o lugar que o negro ocupa. Foi o que você falou. Olha só, Bernardo, isso pode mudar se os educadores terem isso como missão. E não só no dia 20, mas no decorrer do ano letivo. O conhecimento, ele é poder. Quando o negro ele tem conhecimento, ele se empodera e ele faz valer os seus direitos, né? Hoje, no debate, nós, lá do Empoderartes, foi dito isso, que é preciso que os alunos, eles tenham essa coragem de dizer, não, eu sou negro e eu luto por isso. E as cotas, elas vêm para poder equiparar essa discrepância, né? O jornal A Gazeta, no dia 14, trouxe que nós, aqui no Espírito Santo, somos 63,3% da população negra. Porém, 63,3% juntando pretos e pardos. Nossa. Mas quando você vai no hospital, é um médico branco. Quando você vai na justiça, é um advogado branco, um juiz branco. Muita ver o que a Poliana estava É o que ela acabou de comentar. Né? Então, para que os negros ocupem também essas esferas, é necessário que ele tenha acesso ao estudo. E aí, a lei de cotas, ela vem para fazer isso, né? Eu tenho aqui em mãos essa cartilha que foi do evento no Bartovino. Essa cartilha ela foi criada pela Defensoria Pública da União. O Dr. Fred da Silveira me procurou, perguntando se eu soubesse de algum evento aqui na cidade que pudesse ser divulgado. A ideia é que essa cartilha chega à população. Então, as pessoas elas têm acesso a essa cartilha, tá? Via meio eletrônico, no site da DPU, tá? Basta entrar no site da DPU e procurar essa cartilha, que ela vem explicar o que é a política de cotas raciais. Então você espera um pouquinho, que esse assunto é bacana, que a gente precisa dar um intervalo rapidinho, finalizando o segundo bloco. Aguenta um pouquinho aí, pessoal, logo estaremos no terceiro bloco. E aí você fala um pouquinho desse evento Empoderarte, organizado pela professora, mesa redonda, o que tem aí nessa cartilha. É interessante, o pessoal vai gostar. Espera um pouquinho, gente, rapidinho. Pessoal, obrigado pela presença, pela participação. E chegamos, portanto, no nosso terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, aqui na TV Sim, cuja a pauta de hoje é empoderamento dos negros nas escolas. Uma homenagem, vamos assim dizer, ao dia 20 de novembro, que comemorou-se o Dia da Consciência Negra, com todas as reflexões, as considerações, as conscientizações a respeito desse momento importante da nossa sociedade. Mas em Linhares aconteceu, vamos começar daqui, né, Joana? Em Linhares, vamos começar com você. Em Linhares aconteceu, foi hoje? Foi hoje. O que aconteceu hoje? Fala pra gente aí. Então, a colega Ana Paula, na Escola Bartovino Costa, fez um movimento chamado Empoderartes, em que nós aproveitamos para divulgar, falo nós, porque eu também fui convidada para participar da divulgação dessa cartilha, como eu estava falando anteriormente. Certo. Essa cartilha foi criada pelo DPU para explicar o que é a política de cotas, para dizer o porquê que ela existe e como que ela pode ser usada pelo povo negro. DPU é Defensoria Pública da União. Defensoria Pública da União, isso mesmo. As pessoas julgam que as cotas não são legítimas, que é uma forma de mimimi. Não é, pessoal. Quando o negro foi liberto, ele foi jogado às ruas, foi jogado à periferia das cidades e não houve nenhuma política para que ele pudesse se tornar um cidadão. E em 1824, antes da abolição, existia uma lei
que impedia a entrada do negro na escola, dizendo que ele tinha doenças e que poderia contaminar a população. Que ano foi isso? 1824. Isso perdurou por mais de 60 anos. Embora em 1888 houve a libertação dos escravos, por muito tempo ainda a matrícula do negro foi negada nas escolas. Então, as cotas raciais é uma forma de equiparar a injustiça histórica que foi feita com o povo negro. E é uma forma também de você dar ao negro a oportunidade de adentrar numa escola pública e agora também em concursos públicos. Tudo isso foi discutido hoje lá, né? Foi uma mesa redonda, né? Foi feita uma mesa redonda. Eu achei interessante a fala do Dr. João, né, defensor público, e embora seja branco, ele também é da causa, ele também é militante, e ele falou uma coisa muito interessante. Os brancos, eles falam que é errado a cota para o negro, mas é porque eles sempre tiveram privilégio. E quando você tira o privilégio de um branco, ele acha ruim, ele quer continuar no privilégio. Que bacana, né? E as cotas, vamos pensar no vestibular. Um aluno do ensino médio, quando ele tem poder aquisitivo, quando ele geralmente ele tem essa condição social, ele paga um cursinho. O negro, ele no ensino médio, muitas das vezes ele tem que trabalhar e estudar. Foi como uma das estudantes falaram lá, que é difícil começar, continuar e terminar o ensino médio, né? Então eles têm que trabalhar, não tem tempo para fazer cursinho, ou se estudam é apenas em casa sozinho. Lutar com um estudante que fez cursinho ou que ficou a vida toda numa escola particular é injusto. Então essas cotas, elas vêm dar a oportunidade do negro adentrar numa faculdade pública, numa universidade, e também estar em concurso público, estar estagiando. Então é uma forma de abrir a porta da universidade, que foi o que eu disse anteriormente, conhecimento é poder. A partir do momento que esses estudantes têm a oportunidade de estudar, obter conhecimento, eles vão sair da zona da pobreza, porque a maior parte da população pobre deste país é a população parda e preta. É o empoderamento. Esse evento que aconteceu hoje, né, essa roda de conversa, você foi uma das organizadoras, né? Foi aberto para todo mundo, Ana Paula? Alunos participaram? Isso. O Empoderar Artes foi um evento promovido por nossa letiva, que é a Negro Soul Replicabilidade, né? Nosso foco é replicar. É um evento dentro da escola, do Bartovino Costa, e do qual eu sou coordenadora, né, juntamente com a Jaqueline e com a Kelly. E acontece todo ano nessa época? Esse foi o primeiro Empoderar Artes. Foi o primeiro Empoderar Artes. Foi a primeira vez que nós fizemos um evento aberto ao público, porque dentro das escolas, né, da rede municipal e também da rede estadual, nós temos algumas restrições para a gente conseguir fazer um evento aberto ao público, né? Então, assim, foi a primeira experiência e ainda estou né, tentando me recuperar do impacto, mas eu já posso dizer que foi uma prática exitosa. Né? Durante o evento nós tivemos várias oficinas de boneca Bayomi, oficinas de penteados, né? Oficinas de penteados afro, oficinas de pintura facial afro também, exposições artísticas, rodas de conversa, oficinas de hip hop. Então, assim, foi um evento que contou com a participação da comunidade remanescentes quilombolas de Degredo, que eu achei bem pertinente, porque eu não sou natural de Linhares, né? Degredo tem uma comunidade quilombola. E ali, assim, né? Não sou natural de Linhares e eu percebi que nem, né, as pessoas aqui da cidade tinham conhecimento que nós temos uma comunidade remanescentes quilombolas. Em fase de reconhecimento. Já tem certificação, eles são certificados, graças a Deus. Eles são reconhecidos. Então, assim, são remanescentes quilombolas porque eles são fruto dos quilombolas de São Mateus. Entendeu? Então, eles têm reconhecimento, têm certificação. No primeiro semestre, os alunos da letiva tiveram contato com eles, nós levamos os alunos, uma roda de conversa lá em Degredo, foi algo sensacional. E hoje eles foram, né, prestigiar o evento, mostrar um pouco da cultura, dos instrumentos e tudo mais. Não, você tocou para a Poliana, mestre, estudiosa do assunto, psicóloga Poliana,
o negro ele contribuiu muito nessa questão cultural, a questão da culinária, né? Eu acredito que essas comidas que nós gostamos, essas comidas que sempre está na mesa, é tudo fruto tem uma atuação forte no folclore. Eu gosto muito de enfatizar a capoeira também. Então o negro tá enraizado, né? Sim, o povo negro tem uma importância para a construção do nosso país que a gente há muito tempo passou para os brancos. Por exemplo, exploração de minas. O negro, quando veio trazido da África para ser explorado aqui no Brasil, esses negros não traziam apenas a sua mão de obra, eles traziam também o seu conhecimento, porque a costa brasileira é muito parecida com a costa do continente africano. Então, os negros, muitas vezes, a gente nomina um trabalho a um branco, mas que foi de um negro. E aí as cotas, é muito importante isso, porque as cotas nas nossas universidades, nos nossos institutos, ela não é apenas um benefício para os estudantes, mas também para a ciência do Brasil, porque a ciência ela foi por muito tempo construída por pessoas brancas, então é uma ciência empobrecida. E quando os negros chegam e começam também a produzir ciência, a produzir conhecimento, a gente ganha em conhecimento. É verdade. Então hoje os nossos... no mestrado eu fui percebendo isso, porque no mestrado eu fui percebendo o quanto de autores negros existem, muito poucos. E aí quando a gente vê o negro ali produzindo conhecimento sobre si mesmo, sobre a sociedade na qual ele ali convive, é um conhecimento diferenciado e que precisa de ser ouvido, precisa de ser escutado. E nesse sentido, Joana, o que você está pensando fazer para 2020? O que tem em projetos? Vamos botar a Faceli aí, né? Vamos colocar a Faceli aí. Não pode parar, né? Não podemos. Eu falo muito com os meus alunos, futuros pedagogos, que nós, quanto educadores, precisamos criar a política do respeito ao outro, independente da cor, do credo. Hoje, nessa feira, foi dito por alguns professores que sentem na pele o racismo entre os colegas. Se o professor é racista, ele transmite isso de uma forma não verbal para o aluno. E a gente não quebra esse ciclo. Para a gente quebrar esse ciclo, a gente tem que quebrar esse preconceito. E dentro da faculdade é um lugar para a gente estabelecer diálogos, para a gente desmistificar a ideia de que a religião do negro é coisa do diabo, de que o negro não é filho de Deus, ou de que ele tem que ser convertido. Temos que parar com isso. E temos que tratar os seres humanos como iguais. Então eu vejo que sua cabeça tá borbulhando de vários projetos. Sim, eu tenho vontade de criar um projeto. Eu vou submeter ao Consulp um projeto para a gente unir Direito, Pedagogia, Administração, num grupo de estudos para militar nessa causa, para criar dentro da Faceli eventos, mais mesas redondas, workshops, entre outras oportunidades de mostrar cultura, de mostrar o empreendedorismo negro, que é um dos temas que nós havíamos discutido, que é possível falar aqui, entre outras coisas. Conhecer a cultura afro-brasileira, que é o que a lei pede que se faça e que pouco se faz no nosso país. Não apenas para a comunidade acadêmica, mas para a comunidade linharense, para que Linhares tenha esse novo movimento aí de empoderar o negro, né? Porque se Linhares começa a fazer isso, São Mateus já faz isso, porque é o município onde você tem mais negros no Espírito Santo. E lá já tem essa militância há mais tempo. Então, aqui tem, outros municípios vão ter, dali a pouco você já tem um Espírito Santo empoderado, que é o que a gente precisa. Com quase 64% de negros. Quase 64%. Né? E nesse sentido também, Ana Paula, para 2020 também, vamos fazer uma segunda edição disso ou ainda você está digerindo a primeira? Não, estamos aí. Pois é, esse foi o primeiro Empoderartes e, como o nome já diz, a ideia é empoderar mesmo, a ideia é potencializar, como ela falou, potencializar a arte e a cultura do negro. Evidenciar, nós temos tantas pessoas que produzem, que têm trabalhos riquíssimos, maravilhosos, e que, infelizmente, não são evidenciadas aqui mesmo no nosso município. Então, eu acredito que o Empoderarte, ele pode crescer, ele deve crescer, e que também ele pode sair dentro do ambiente escolar. Né? Pode haver parcerias para que esse projeto cresça e que a gente consiga
evidenciar cada vez mais a nossa cultura e a nossa E arte. você falou de parcerias, aí eu retorno aquilo que a Joana falou dessa cartilha. Você mostra de novo, Joana? Acho que Claro, essa com cartilha, certeza. ela é um avanço. Ela é de Qualquer um muito pode impor- ter. Qualquer Aonde pessoa. que busca? Como é que faz? Acho muito A interessante. versão física dela há poucos exemplares, Aham. né? Mas a pessoa pode Ah lá, procurar o DPU, que fica no centro da cidade de Linhares, próximo ali ao Guararema, né? E existe a versão eletrônica dela, né? Digital, que a pessoa pode acessar o site do DPU. E olha como é que- lá haverá, além da cartilha, há também vídeos, porque Ah, o que DPU, bacana. ele faz um programa Certo. étnico-racial, ele explica os tipos de preconceito que existem, ele trabalha isso como uma forma de esclarecer as pessoas. E o próprio nome, como é que tá ali? Política de cotas Política raciais de cotas, não é isso. favor, não é privilégios, é um direito, né? É isso aí. Resume tudo que está dizendo, né? É um E é direito. isso mesmo, né, Poliana? Nos Sim. seus estudos. Sim, é importantíssimo a divulgação dessa cartilha, porque poucas Aham. pessoas ainda têm conhecimento. Exato. No IFES, a gente tem a política de cotas e muitos alunos, às vezes, chegam lá sem saber como que acessa, se ele tem direito ou não. Então, essas cartilhas, esses materiais, são importantíssimos para que os alunos possam ter esse conhecimento. Esse núcleo do IFES, qual é o nome mesmo? que você- NEABI. Qualquer um pode participar ou é específico para os alunos? A gente pensa em ações para os alunos e aí, junto com os alunos, a gente pensa em ações para a comunidade. Bacana. Esse ano a gente está movimentando uma pesquisa também para entender como que é o desenvolvimento dos alunos negros na escola, para a gente entender como funciona o racismo estrutural e institucional. É isso Porque aí. não é só a entrada, mas é também como que a gente garante que esse aluno negro permaneça nas instituições. Exatamente. E aí são políticas públicas que também condicionam, porque hoje uma aluna perguntou hoje lá no evento, sim, eu tenho um sonho e eu passo no vestibular, mas como que eu vou continuar? E aí existem políticas do governo, que eu espero que não sejam cortadas, que continuem, porque são políticas importantíssimas para que esse aluno possa continuar na universidade. Que possam ser empoderados, né? E possam ter condições. Pessoal, você viu que bacana? Quantas informações interessantes. É por isso que esse programa Bate-Papo da CES é um programa rico. Ele traz a você conhecimento. Só que nós estamos chegando aí ao final. E nesse finalzinho, eu vou voltar aqui para Ana Paula, depois para Joana, para Poliana, para que rapidamente, assim, de uma forma bem rapidinho, por conta do nosso tempo, cada um pode prestar essas considerações finais e deixar uma mensagem para você daí de casa. Vamos começar aqui com a Ana Paula. Por favor, Ana Paula, bem rapidinho por causa do nosso tempo. Fala pra gente. Bom, já agradecendo a participação, o meu recado é que ações afirmativas, elas existem, assim como a política de cotas. Nós temos uma imensidão de ações afirmativas, apesar das pessoas questionarem especificamente a política de cotas raciais, nós temos inúmeras outras, né? E elas devem sim permanecer e que outras sejam criadas. Mas quanto à autoaceitação e empoderamento, na rede estadual, nas escolas, eu acredito que, como a Joana comentou, o nosso sonho é que realmente se trabalhem essas ações durante todo o ano e que a lei ela seja trabalhada realmente de uma forma plena. Que a lei seja trabalhada de uma forma plena, que nossas crianças, nossos adolescentes, para que eles se autoaceitem, que eles se declarem negros no ato da matrícula, eles têm que ter conhecimento, eles têm que ter segurança, né? Porque a maioria não faz a autodeclaração, porque o pai também faz a matrícula. Então, nem o pai reconhece o filho como negro. Então, para se empoderar, ele tem que se aceitar. E a gente torce para que o nosso trabalho possa contribuir para que essa realidade mude. Continue firme, muito obrigado. Professora Joana, obrigado pela presença, professora. Eu que agradeço e aproveito para encerrar a minha fala no sentido de não delegar à arte, à história, essa missão. Creio eu que essa missão é de todo educador, de todo pedagogo, né, de diariamente fortalecer o movimento negro, inspirar o aluno a se reconhecer como negro e ter orgulho de si, né? E estabelecer relações harmônicas entre os alunos, integrar o aluno negro, né? De modo que ele se sinta acolhido, de que ele se sinta igual. A partir do momento que todos os professores adotarem essa prática nas escolas, a gente vai criar
esse movimento de empoderamento. Isso não é função do professor A e B, essa é a função de todos. O Leandro Carnal, ele fala isso. Se eu fosse professor de matemática, eu queria que um aluno soubesse mais do respeito ao outro do que o triângulo equilátero. Eu preferiria que ele soubesse mais de respeito e amor ao negro, ao branco, ao índio, do que dominar as capitanias hereditárias. Então, tudo isso mostra que o conhecimento científico é importante, mas, além disso, nós, educadores, temos que auxiliar na formação desse ser humano. E eu me torno ser humano quando eu reconheço no outro o semelhante a mim. Né? Isso a gente precisa criar valores de respeito, solidariedade, igualdade, e isso é o que nos torna um ser humano, diferente dos outros animais. É isso né? aí, temos que acreditar. Professora Poliana também, muito obrigado. Eu que agradeço a possibilidade, agradeço as minhas amigas, que hoje a gente esteve junto já no evento e agora estamos aqui. E eu fico muito feliz de poder participar, de poder estar conversando com a população linharense, para que a gente se mantenha informado e que a gente possa lutar pelos nossos direitos, para que se amplie, porque as políticas de cotas podem ser um começo, e eu acho que os direitos têm que ser ampliados. A população negra, ela precisa de amparo, ela precisa de ajuda, e isso o poder público precisa de garantir. Então, nós temos que entender que somos todos iguais, mas temos as nossas histórias diferentes, as nossas culturas diferentes, e isso tem que ser respeitado e tem que haver um investimento. Então, agradeço e acho que a população tem que se problematizar e questionar e buscar cada vez mais, não só replicar informações, mas é preciso que a gente se questione. Isso aí. Pessoal, encerramos assim o nosso programa Bate-Papo das 6. A temática é muito importante, empoderamento do negro nas escolas, e percebe que a partir dessa temática tantos outros assuntos foram aqui trabalhados. Você em casa percebe que informações foram dadas, agora cabe a cada um de vocês, como se diz, arregaçar a manga e procurar os direitos, procurar as pessoas que são militantes, que têm movimentos aqui em Linhares, que os projetos vêm acontecendo. É esse aí o nosso papel, de informar e de fazer você um cidadão melhor. Agradecemos mais uma vez a presença, muito obrigado por permitir que a gente entre na casa de vocês, ficamos muito felizes com todos. Tenham todos aí um excelente final de semana. Esse programa vai ser reprisado amanhã, às 6 da manhã, e no domingo, a partir das 14 horas, você vai poder ver toda a programação que passou na semana aqui na TV Sim, o seu canal local. Forte abraço a todos vocês e um excelente final de semana. Bate-Papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família em um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique.